Alice equilibrou a bolsa no ombro, a sacola de fraldas na outra mão e empurrou o carrinho de bebê com o pé enquanto tentava abrir a porta dos fundos da mansão Villa-Lobos. Maia choramingou baixinho. Seu pequeno nariz congestionado fazia aquele som que partia o coração de qualquer mãe. "Calma, meu amor, já estamos entrando", sussurrou, conseguindo finalmente abrir a porta. O frio de julho cortava como uma lâmina. Alice olhou para sua filha de 8 meses, envolta em 3 mantas, e sentiu a opressão no peito que sentia toda vez que precisava trazê-la ao trabalho. A creche municipal havia ligado avisando que não podiam receber crianças com sintomas de gripe e não havia outra opção. Ela precisava do emprego. Atravessou a enorme cozinha, seus passos ecoando no silêncio da casa vazia. Levava 1 mês trabalhando ali e ainda se sentia pequena perto de tanto luxo. Mármore italiano, lustres de cristal, quadros que provavelmente valiam mais que sua vida inteira, tudo coberto por uma fina camada de poeira que ela vinha removendo pouco a pouco. O Sr. Villa-Lobos voltaria no dia seguinte. Glória, a secretária que a havia contratado por telefone, foi clara. A mansão precisava estar impecável para o retorno do patrão depois de 6 meses no exterior. Maia tossiu e choramingou mais alto. "Eu sei, bebê. Está frio." Alice subiu as escadas para o 2º andar, testando os aquecedores dos cômodos. Cada quarto, sala de estar, não funcionava. Biblioteca, quebrado. Quarto de hóspedes, nada. Finalmente, no escritório ao final do corredor, o ar quente soprou quando ela ligou o aparelho. "Pronto, minha princesa. Aqui você vai ficar quentinha." Posicionou o carrinho longe da corrente de ar direta, mas suficientemente perto do aquecedor. Maia já estava mais calma, os olhinhos pesados de sono e remédio. Alice arrumou as mantas, beijou a testa quente de sua filha e verificou o monitor de bebê em seu bolso. "Mamãe volta rapidinho. Vou só limpar a sala e já volto." Desceu as escadas, repassando mentalmente a lista de tarefas. Aspirar os tapetes persas, encerar a madeira da escadaria, limpar as janelas do salão principal. Se trabalhasse rápido, terminaria antes que Maia acordasse para a próxima mamadeira. 2 horas depois estava de joelhos encerrando o piso da sala de jantar, quando ouviu um choro abafado. Alice soltou o pano e correu escadas acima, o coração disparado. Maia devia ter acordado, mas o monitor não havia tocado. Parou na porta do escritório e congelou. Um homem estava de costas para ela, alto, ombros largos, sob um suéter cinza escuro. Segurava Maia contra o peito, balançando-a suavemente. A bebê choramingava, mas já estava mais calma. "Shh, pequena, está tudo bem." A voz dele era grave, baixa, cuidadosa. Alice não conseguiu se mover, não conseguiu respirar. O homem se virou e seus olhos se encontraram. Era bonito de uma maneira devastadora, cabelo escuro, ligeiramente desalinhado, barba de alguns dias, olhos castanhos profundos que carregavam um cansaço antigo. Mas o que a paralisou foi a expressão em seu rosto, uma mistura de surpresa, confusão e algo que parecia dor. "Quem é você?" perguntou ele, mas sua voz não tinha hostilidade, soava quase perdida. Eu sou Alice", conseguiu dizer com a voz tremendo. "A empregada. A senhora Glória me contratou há 1 mês." "Glória." Ele olhou para Maia em seus braços e depois de volta para Alice, algo passou por seu rosto, algo quebrado. "Desculpe, eu não sabia que o senhor ia chegar hoje." Alice deu um passo à frente estendendo os braços. "Ela está com gripe. A creche não a aceitou. Não tinha com quem deixá-la." "Quantos meses?" ele interrompeu. "O quê?" "A bebê." "Quantos meses?" 8. Ele fechou os olhos por um segundo longo demais. Quando os abriu, havia algo diferente ali, algo perigoso e frágil. "Estava chorando", disse. "Simplesmente cheguei, ouvi o choro, entrei e..." Balançou Maia com mais cuidado. "A peguei no colo sem pensar." Alice finalmente se aproximou, mas ele não devolveu a bebê imediatamente. Continuou balançando-a como se não percebesse o que fazia. "O senhor é o senhor Villa-Lobos?" "Tomás Villa-Lobos, sou eu." Maia soluçou e enterrou o rostinho no peito dele.
Tomás olhou para baixo para a bebê em seus braços e Alice viu sua expressão se despedaçar antes que ele recompusesse a máscara. Desculpe. Ele estendeu Maia para Alice, mas suas mãos demoraram para soltá-la. Não devia ter feito isso. Não perguntei se podia. Não, está tudo bem. O senhor a acalmou. Obrigada. Silêncio. Tomás passou a mão pelo cabelo e se virou para a janela. Seus ombros estavam tensos demais. A casa está bem cuidada, disse ainda de costas. Você fez um bom trabalho. Obrigada, senhor. Só Tomás. Não preciso de formalidades. Alice não soube o que responder. Ele continuou olhando pela janela, as mãos nos bolsos, a postura de alguém que carregava o mundo nas costas. Ela pode ficar, disse de repente. A bebê. Se precisar trazê-la novamente, pode. O escritório é grande o suficiente. Senhor Tomás, eu não quero incomodar. Normalmente a creche aceita. Foi só hoje porque... Não é incômodo. Ele se virou e Alice viu algo em seus olhos que a fez calar. De verdade não me incomoda. Maia tossiu e Alice aninhou automaticamente. Precisa de remédio? Perguntou Tomás. Já tomou? Logo vai passar. Ele assentiu, mas não saiu. Ficou ali olhando para Maia com uma intensidade que Alice não conseguia decifrar. Preciso de café, disse finalmente. Forte. Sabe fazer café? Sei. Ótimo. Prepare uma jarra. Vou tomar banho. Passou por Alice e quando seus ombros quase se tocaram, ela sentiu o calor dele. O cheiro de perfume caro misturado com o cansaço da viagem. Parou na porta. Alice? Sim. Bem-vinda à mansão Villa-Lobos. E saiu deixando-a sozinha com 1000 perguntas e uma opressão estranha no peito. Maia resmungou e Alice beijou sua testa. Quem é esse homem, meu amor? Sussurrou. Mas lá no fundo, algo nela já sabia. Sua vida acabara de mudar. Alice preparou o café mais forte que sabia fazer. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto colocava a jarra e uma xícara na bandeja de prata que encontrou no armário da cozinha. Desceu as escadas devagar, com Maia dormindo no carrinho que trouxe para a cozinha. Parou em frente à porta do escritório e bateu 2 vezes. Entre. Tomás estava sentado atrás da enorme escrivaninha de mogno, o cabelo ainda úmido do banho, uma camisa social preta com as mangas dobradas até os cotovelos. Havia tirado os sapatos. Algo nesse detalhe o fazia parecer humano, vulnerável. Alice colocou a bandeja sobre a mesa. Obrigado. Ele se serviu da xícara, tomou um gole e fechou os olhos. Perfeito. Precisa de mais alguma coisa? Na verdade, sim. Abriu os olhos e a estudou. Sente-se, por favor. Alice se sentou na ponta da poltrona de couro, as mãos nos joelhos. Tomás tomou outro gole de café, ganhando tempo. Quando falou, sua voz estava mais baixa. A secretária que te contratou não explicou por que a casa estava fechada. Disse que o senhor estava no exterior a trabalho. Trabalho. Ele riu sem humor. É uma forma de dizer. Silêncio. Minha mulher morreu há 8 meses, disse de repente. Alice sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Durante o parto, ela e o bebê, nosso filho, girou a xícara entre os dedos. Fui para a Alemanha. Tratamento, disseram, para a cabeça, para o coração, para o que seja que esteja quebrado em mim. Tomás, sinto muito. Quando ouvi o choro de sua filha hoje, ele a interrompeu, os olhos fixos nela. Por um segundo pensei que estava ficando louco, que eram alucinações, mas era real. Ela era real. Alice não sabia o que dizer. Não te contei isso para te deixar desconfortável, continuou ele. Mas porque se vai trabalhar aqui, precisa entender. Esta casa tem fantasmas. Eu tenho fantasmas. Entendo. Entende mesmo? Ela pensou em todas as noites sozinha com Maia, no pai que desapareceu quando descobriu a gravidez, na solidão que a corroia por dentro. Mais do que imagina. Algo passou entre eles. Um reconhecimento mudo. Tomás terminou o café e se levantou. Descanse. Amanhã conversamos bem sobre o trabalho. Alice se levantou também, mas na porta se virou. Tomás? Sim. Ela chorou hoje porque estava com frio, mas a partir de amanhã prometo que isso não vai acontecer de novo.
Ele ficou em silêncio por tanto tempo que Alice pensou que não ia responder. Alice? Sim? Traga-a sempre que precisar. E por primeira vez quase sorriu. Quase. 3 dias depois, Alice descobriu que Tomás Villa-Lobos não dormia. Eram 4 da manhã quando desceu para preparar a mamadeira de Maia. A bebê havia acordado chorando, o nariz ainda congestionado pela gripe que insistia em não passar completamente. Alice esperava encontrar a cozinha escura e silenciosa. Em vez disso, encontrou Tomás sentado à mesa da cozinha, rodeado de papéis, uma xícara de café esquecida ao lado. Levantou a vista quando ela entrou. Não pareceu surpreso. Gripe ainda? Perguntou. Está melhorando, mas as noites são piores. Alice acendeu o fogo para esquentar a água. Desculpe se o acordei. Não me acordou. Não estava dormindo. Desde quando? Desde que cheguei. Alice o olhou de verdade. As olheiras eram profundas, roxas. Estava com a mesma roupa do dia anterior. Trabalhou a noite toda? Tentei, não consigo me concentrar. Juntou os papéis numa pilha descuidada. O silêncio aqui é forte demais. Alice entendeu exatamente o que ele queria dizer. Despejou a água quente na mamadeira. Testou a temperatura no pulso. Quer que faça café fresco? Já tomei 4 xícaras. Acho que meu coração vai explodir se tomar mais uma. Então leite quente com mel. Minha avó dizia que acalma a alma. Sua avó era sábia. Era. Tomás observou enquanto ela preparava a bebida. Seus movimentos eram eficientes, cuidadosos. Ela colocou a xícara na frente dele e se sentou com Maia no colo. Obrigado. Ele tomou um gole e fechou os olhos. Sua avó tinha razão. Maia começou a tomar a mamadeira, os olhinhos fechados, as mãozinhas agarrando o plástico. Tomás a olhou com aquela expressão que Alice estava começando a reconhecer. Dor e fascinação misturadas. Posso perguntar uma coisa? Disse ele. Pode. O pai dela está nas vidas de vocês? Alice demorou para responder. Maia soluçou e ela acomodou melhor a bebê em seu colo. Não. Ele foi embora quando soube que eu estava grávida. Sua voz não tremeu. Havia praticado essa frase até que não doesse mais. Disse que não estava pronto para ser pai. Bloqueou meu número. Nunca mais o vi. Idiota. A palavra saiu com tanta raiva que Alice piscou surpresa. Desculpe. Tomás esfregou o rosto. Mas é verdade. Que tipo de homem abandona? Não terminou. Não precisava. E você? Alice ousou perguntar. Tem família além de quem perdeu? Meus pais morreram quando eu tinha 20 anos. Acidente de carro. Girou a xícara entre as mãos. Tenho uma tia no interior. Ligou 2 vezes desde que voltei. Não atendi. Por quê? Porque ela vai querer falar sobre superação, sobre seguir em frente, sobre como o tempo cura tudo. Sua voz era amarga. E eu não quero ouvir mentiras bem intencionadas. Maia terminou a mamadeira e arrotou delicadamente. Alice sorriu e limpou a boquinha de sua filha. Pronto, princesa. Agora volta a dormir. Ela se levantou, mas Tomás falou antes que saísse. Você pode ficar se quiser. Quero dizer, não precisa voltar lá em cima imediatamente. O silêncio é forte demais. Eu sei. Ela voltou a se sentar. Maia já dormia de novo, quentinha contra seu peito. Fale-me dela, pediu Tomás de repente. De sua filha. Como é ser mãe solteira? Alice pensou em todas as respostas prontas que dava quando alguém perguntava. É difícil, mas gratificante. Me viro. Estamos bem. Mas eram 4 da manhã e havia algo na forma como Tomás a olhava que pedia verdade. É aterrorizante, disse. Todos os dias acordo com medo. Medo de não ser suficiente, de me equivocar, de não conseguir dar a ela tudo o que merece. Mas você está tentando. É tudo o que posso fazer. Tomás ficou em silêncio, olhando para Maia dormindo. Ela tem sorte de ter você. Não sei, acho que sou eu quem tem sorte de tê-la. As 2 coisas podem ser verdade. Alice sorriu levemente. Tomás pegou a xícara de novo, mas não bebeu. Só a segurou como se precisasse de algo nas mãos. Meu filho ia se chamar Lucas.
disse tão baixo que Alice quase não ouviu. Júlia escolheu. Ela disse que era um nome forte. É um nome lindo. Ele nasceu perfeito. Pequeno, mas perfeito. O segurei por 2 minutos antes de... Sua voz se quebrou. 2 minutos. E então se foi. E Júlia pouco depois. Alice sentiu as lágrimas arderem, mas não as deixou cair. Tomás, todo mundo me diz que vai passar, que a dor diminui, que vou conseguir seguir em frente. Ele finalmente a olhou e havia tanto sofrimento ali que Alice perdeu o ar. Mas e se eu não quiser que passe? E se a dor é tudo que me restou deles? Então você carrega por quanto tempo precisar, disse Alice suavemente. Ninguém tem o direito de te dizer como ou quando superar. Entende? Entendo. E pela primeira vez desde que chegou, Tomás pareceu realmente vê-la, não como empregada, não como invasora com uma bebê, mas como alguém que entendia o peso de carregar sozinha. Obrigado, disse ele, por não mentir, por não dizer que tudo vai ficar bem. Vai ser diferente, corrigiu Alice, mas não sei se ficará bem. Acho que a gente só aprende a respirar com o peso. Tomás terminou o leite e se levantou. Preciso tentar dormir algumas horas. Boa noite ou bom dia. Quase sorriu, quase. Na porta da cozinha parou. Alice? Sim? Amanhã, hoje, quero dizer, quando acordar pode tomar café aqui embaixo. Você e Maia. Não precisa comer sozinha no quarto. Tem certeza? Tenho. E saiu deixando Alice sozinha com a bebê dormindo e um calor estranho no peito. O café da manhã se tornou um ritual. Tomás estava sempre na cozinha quando Alice descia às 7 em ponto. Ele preparava café enquanto ela fazia mingau para Maia e torradas para eles. Não falavam muito, mas era uma companhia confortável. No quarto dia, Tomás apareceu com uma cadeirinha alta. Achei no depósito, disse quase envergonhado. Era para... Enfim, está nova. Pensei que facilitaria as coisas. Alice olhou para a cadeirinha de madeira clara, com almofadinhas coloridas ainda com a etiqueta. Tomás, não posso aceitar. Está aqui sem uso e Maia está ficando grande demais para você segurá-la enquanto come. Ele instalou a cadeira perto da mesa. Pronto, agora come com as 2 mãos. Maia adorou. Bateu palmas e gritou de alegria quando Alice a colocou ali. Tomás ficou parado observando com aquela expressão dividida no rosto. É animada, comentou. Demais. Não, isso é bom. Parou. Quantos dentinhos já nasceram? 4. Estão nascendo 2 mais, por isso acorda tanto à noite. Tomás assentiu, absorvendo a informação como se fosse importante. Sentou-se em frente a Maia e a bebê imediatamente esticou os bracinhos para ele. Acho que ela gosta de você, disse Alice. Ela não faz isso com estranhos. Será? Ele estendeu o dedo e Maia o agarrou com força, rindo daquela maneira deliciosa dos bebês. Oi, pequena Maia, disse suavemente. Hoje está mais sorridente, né? Maia deu um gritinho e pedalou. Alice traduziu. Sim, brincou Alice. Ela disse que sim. Tomás sorriu de verdade desta vez, e Alice percebeu que era a primeira vez que via aquilo. O sorriso transformava completamente seu rosto. Parecia mais jovem, mais leve, mais vivo. Ela é incrível, disse ele ainda segurando o dedinho de Maia. Você tem muita sorte. Eu sei. Tomaram café assim, com Maia fazendo festa. Tomás sorrindo mais do que Alice imaginava ser possível, e ela sentindo algo perigoso se instalar no peito. Esperança, talvez, ou algo pior. Na semana seguinte, Tomás começou a ajudar. Alice estava limpando as janelas do 2º andar quando ele apareceu. Não deveria estar fazendo isso, disse, tirando o pano da mão dela. É perigoso, a escada está instável. Eu consigo. Eu faço. Você cuida da Maia. E fez. Enquanto Alice dobrava roupas, Tomás limpou todas as janelas do andar. Depois arrumou a fechadura da porta da lavanderia que estava quebrada, trocou 3 lâmpadas queimadas e apertou os parafusos soltos da cadeira da cozinha. Não precisa fazer isso, Tomás, disse ela. Sou eu quem trabalha aqui. Eu moro aqui. Posso ajudar a cuidar da casa. Guardou a caixa de ferramentas. Além disso, me distrai. De quê? De pensar. Alice entendeu.
2 semanas após o retorno de Tomás, Alice notou a mudança. Ele começou a aparecer nos horários de Maia. Não era óbvio. Sempre tinha uma desculpa. Precisava de água quando era a hora da mamadeira da tarde. Precisava de um documento quando Maia acordava da soneca. Tinha fome quando Alice preparava o mingau. Mas sempre estava lá. E Maia o adorava. Gritava de alegria quando via Tomás. Esticava os bracinhos. Chorava quando ele ia embora. Acho que você virou o favorito dela, brincou Alice numa tarde. Impossível. Você é a mãe. Mãe é obrigação. Você é novidade. Tomás estava sentado no chão da sala com Maia em seu colo. A bebê estava tentando pegar seu relógio e ele a deixava pacientemente. É esperta, disse ele. Olha como se concentra. Está pensando em como tirar isso de você. Está querendo morder, na verdade. Fase oral. Ah. Ele afastou o relógio antes que Maia conseguisse. Então não. Maia fez biquinho e Tomás riu. Não adianta fazer essa carinha. Relógio não se come. Alice observou os dois. A forma como Tomás segurava Maia, segura, mas gentil. A forma como falava com ela, como se entendesse cada palavra. A forma como sorria quando Maia ria. E sentiu o coração apertar. Isso não pode ser, pensou. Mas era tarde demais. A noite que mudou tudo chegou sem aviso. Maia acordou às 2 da manhã, chorando desesperada. Alice correu, mas quando pegou a bebê no colo sentiu o calor. Febre, alta. Correu ao banheiro, pegou o termômetro. 39,5. Maia chorava sem parar, o corpinho todo quente tremendo. Alice tentou dar remédio, mas Maia cuspiu. Tentou água, mesma coisa. A bebê só chorava com aquele choro agudo que rasga a alma de qualquer mãe. Está tudo bem, meu amor. Mamãe está aqui. Alice a balançava, mas suas mãos tremiam. Vai passar, vai passar. Bateram na porta. Tomás entrou sem esperar resposta. De calça de moletom e camiseta, o cabelo bagunçado. O que aconteceu? Febre muito alta. Não para de chorar, não aceita remédio. Não sei o que fazer. As palavras saíram atropeladas, o pânico tomando o controle. Tomás atravessou o quarto em 2 passadas. Deixa eu ver, tocou a testa de Maia. Está muito quente mesmo. Quanto? 39,5. Hospital, agora. Mas o remédio pode fazer efeito. Alice. Ele segurou seu braço com firmeza. Hospital. Agora. Meu carro está na garagem. Ela a sentiu incapaz de falar. Pegou a bolsa de Maia com mãos trêmulas. Colocou fraldas, roupa, o cartão do plano de saúde. Vamos. Tomás pegou as chaves. Eu dirijo. Você fica com ela atrás. O caminho até o hospital foi nebuloso. Alice segurou Maia, que não parava de chorar, e Tomás dirigiu rápido, mas seguro, falando o tempo todo. Vai ficar tudo bem. Estamos quase chegando. Aguenta um pouco mais, pequena Maia. Entraram pela emergência pediátrica. Tomás não esperou na recepção. Bebê com febre de 39,5, disse a primeira enfermeira que viu. 8 meses, não aceita medicação. A enfermeira os levou direto para uma sala. O médico chegou em minutos. Alice respondeu todas as perguntas no piloto automático. Sintomas, há quanto tempo? Que remédio deu? Maia foi examinada, medicada de forma diferente, monitorada. 1 hora depois, a febre começou a baixar. Maia finalmente parou de chorar e dormiu exausta. O médico saiu para buscar os resultados dos exames. Alice se derrubou na cadeira ao lado da cama do hospital onde Maia dormia. As mãos ainda tremiam, o coração ainda disparado. Alice! Tomás se ajoelhou na frente dela. Respira. Ela está bem. A febre baixou. Me assustei tanto. A voz saiu quebrada. Quando ela chorava daquele jeito, pensei. Eu sei, mas passou. Ela está bem. Alice cobriu o rosto com as mãos. Todo o medo, todo o pânico, todo o cansaço vieram de uma vez. E então sentiu os braços de Tomás ao seu redor. Ele a abraçou firme, cálido, sólido, e Alice se deixou. Enterrou o rosto no peito dele e segurou a camisa com força,
como se fosse a única coisa real no mundo. Obrigada, sussurrou, por estar aqui, por nos trazer, por ficar. Sempre, disse ele contra seu cabelo, sempre vou estar. E naquele momento, naquela sala de hospital com cheiro de desinfetante e luz fluorescente, algo mudou entre eles, algo que não tinha volta. Voltaram para casa quando o sol nascia. Maia dormia na cadeirinha do carro, a febre controlada, o diagnóstico confirmado. Infecção de garganta, antibiótico por 7 dias, repouso, muito líquido. Tomás carregou a cadeirinha até o quarto de Alice. Ela o seguiu, exausta demais para fazer mais que colocar um pé na frente do outro. Descanse, disse ele. Eu vigio ela. Se precisar de alguma coisa, me chama. Tomás, você não precisa. Quero. Ele a interrompeu. A olhou e havia algo diferente em seus olhos, algo intenso. Deixa eu fazer isso, por favor. Alice assentiu, cansada demais para discutir. Deitou-se na cama, ainda vestida, e se apagou em segundos. Quando acordou, horas depois, encontrou Tomás sentado na poltrona ao lado do berço. Maia dormia tranquila. Ele tinha um livro no colo, mas não estava lendo. Só observava a bebê dormir. Ficou aqui o tempo todo? Perguntou Alice com a voz rouca de sono. Ela é importante, disse ele simplesmente. Você é importante. E Alice soube com absoluta certeza que estava perdida, completamente perdida. O domingo chegou quente, mesmo sendo julho. Alice acordou com Maia cantarolando no berço, aquele som feliz que os bebês fazem. A infecção havia passado completamente, 7 dias de antibiótico, e a pequena havia voltado a ser a menina sorridente de sempre. Bom dia, princesa. Alice se espreguiçou e pegou sua filha no colo. Alguém acordou animada hoje. Maia bateu palmas e puxou o cabelo de sua mãe. Ai, devagar, Maia, devagar. Alice beijou a bochecha rechonchuda. Vamos tomar café. Desceu as escadas esperando encontrar Tomás na cozinha como sempre, mas a casa estava silenciosa, diferente. A mesa da cozinha estava posta, não só a xícara solitária de café de Tomás, mas 2 xícaras, pratos, talheres, e no centro, uma cesta com pães frescos que definitivamente não estavam lá ontem. Bom dia. Alice se virou. Tomás estava na porta, de jeans e camiseta branca simples, descalço, o cabelo úmido. Saiu para comprar pão? Perguntou ela surpresa. Padaria da esquina, pensei que seria um bom começo de domingo. Se aproximou, estendeu os braços. Posso? Alice entregou Maia sem hesitar. A bebê gritou de alegria e agarrou o rosto de Tomás. Alguém está feliz hoje? Ele riu, esquivando dos dedinhos que tentavam entrar em seu nariz. Oi, pequena. Sentiu minha falta? Maia balbuciou algo que soou como papá, e Tomás congelou. Alice viu a expressão passar por seu rosto. Surpresa, dor, algo mais profundo que ela não conseguiu nomear. Ela ainda não fala de verdade, disse Alice rapidamente. São só sons aleatórios. Eu sei. Mas Tomás segurou Maia mais forte por um segundo. Vamos comer. Comprei aqueles pães de queijo que você comentou que gostava. Durante o café, Maia ficou na cadeirinha fazendo bagunça com pedaços de mamão. Tomás tentou ensiná-la a comer com a colherzinha, mas ela preferia usar as mãos. Desiste, Alice riu. Você vai perder essa batalha. Nunca me rendo. Mas ele estava sorrindo, limpando o purê de fruta do próprio braço, onde Maia havia arremessado acidentalmente. Posso perguntar uma coisa? Alice ousou. Claro. O que fazia antes? Quero dizer, seu trabalho. Nunca fala sobre isso. Tomás limpou as mãos no guardanapo, pensativo. Tecnologia, software. Construí uma empresa do zero com 2 sócios. Tomou um gole de café. Vendemos no ano passado. Foi lucrativo. Por isso a mansão. Por isso a mansão. Ele assentiu. Cai o vazio que o dinheiro não consegue preencher. Alice não soube o que responder a isso. E você? Perguntou ele. O que queria fazer antes da Maia? Antes de tudo? Ninguém nunca havia perguntado isso. As pessoas viam uma mãe solteira, empregada doméstica, e assumiam que aquilo era tudo o que ela era ou queria ser. Pedagogia, disse baixinho. Queria ser professora de crianças pequenas.
Fez faculdade? 1 ano antes dele. Alice sorriu apesar de tudo. Antes do idiota. Antes do idiota, confirmou Tomás. Parei quando descobri a gravidez. Depois Maia nasceu e, bem, não dá para pagar faculdade, creche e aluguel com salário de meio período. Tomás ficou em silêncio por um momento longo. E se pudesse voltar? É um sonho bonito, mas não é realista. Por que não? Porque a vida real não funciona assim. Mas poderia. Alice ia responder quando Maia derrubou o copo de água, encharcando a mesa. O momento se quebrou e Alice se levantou para limpar a bagunça. Mas durante o resto do dia notou Tomás olhando para ela de uma maneira diferente, como se estivesse calculando algo, planejando. À tarde, Tomás apareceu na lavanderia onde Alice dobrava roupas. Vem comigo, disse. Onde? É surpresa. Traz a Maia. 10 minutos depois estavam no jardim dos fundos da mansão, um jardim que Alice nunca havia visto direito porque sempre estava ocupada dentro de casa. Era enorme, gramado impecável, árvores frondosas, até um pequeno lago com carpas. Não sabia que tinha tudo isso aqui, disse Alice maravilhada. Eu também havia esquecido. Tomás estendeu uma manta à sombra de uma árvore. Júlia adorava este lugar. Passou meses planejando cada detalhe. Alice se sentou na manta com Maia no colo. A bebê imediatamente começou a arrancar grama, fascinada pela textura. Deve ser difícil, disse suavemente, estar aqui com todas as lembranças. É e não é. Tomás se sentou ao lado delas, as pernas estendidas. No começo era impossível. Cada canto da casa gritava o nome dela, mas agora olhou para Maia. Agora a vida aqui de novo. Som, movimento, propósito. Por causa de uma bebê barulhenta, brincou Alice. Por causa de vocês duas. A forma como ele disse isso, olhando diretamente para ela, fez o coração de Alice pular uma batida. Maia engatinhou até Tomás e usou sua perna como apoio para se levantar. Ele a segurou automaticamente. Olha só isso, disse impressionado. Está quase andando. Anda pela casa inteira se agarrando nos móveis. Questão de semanas até se soltar. Vou perder isso, disse ele de repente com a voz estranha. Perder o quê? Os primeiros passos. Quando você encontrar outro emprego, outra casa, vou perder. Alice não havia pensado nisso. Não havia pensado em ir embora. A ideia de deixar a mansão, de deixar Tomás, causou uma dor física no peito. Eu não estou procurando outro lugar, disse. A não ser que você queira que eu vá embora. Não. Ele respondeu rápido demais, intenso demais. Não quero. Silêncio. Maia se cansou de ficar em pé e se sentou no colo de Tomás, encostando a cabecinha em seu peito. Em segundos, estava dormindo. Ela confia em você, observou Alice. Completamente. É recíproco. Tomás acomodou Maia melhor em seus braços. Esta pequena, ela me salvou. Como assim? Quando voltei estava vazio, mal funcionando, indo de um cômodo a outro, de um dia a outro, sem sentir nada. Olhou para a bebê dormindo. E então ouvi aquele choro. Entrei no escritório e pela primeira vez em meses senti algo além da dor. O quê? Necessidade. Alguém me precisava. Não meu dinheiro, não minha empresa, só a mim. Passou o dedo suavemente pela bochecha de Maia. E então você entrou e te vi tentando fazer tudo sozinha, sendo forte quando estava assustada, amando esta bebê com uma ferocidade que eu nunca havia visto. Alice, você me fez lembrar que existe amor no mundo, que existem coisas pelas quais vale a pena lutar. Alice sentiu lágrimas arderem. Está me dando crédito demais. Só estou tentando sobreviver. Não. Ele a olhou. Você está vivendo contra todas as probabilidades. Está construindo uma vida para vocês duas. Isso não é só sobrevivência, é coragem. Ninguém nunca havia visto Alice daquela forma. Forte, corajosa, mais que uma estatística, mais que uma mãe solteira lutando. Obrigada, sussurrou. Ficaram assim, Maia dormindo no colo de Tomás, o sol filtrado pelas árvores, o som de pássaros ao fundo. E pela primeira vez desde que chegou à mansão Vila Lobos,
Alice se permitiu imaginar. E se pudesse ficar? E se isso se tornasse real? Alice, a voz de Tomás a trouxe de volta. Sim? Posso ser honesto contigo? Sempre. Eu não sei o que estou fazendo. Contigo, com a Maia, com isso. Fez um gesto vago entre eles. Só sei que quando vocês não estão por perto, a casa volta a estar vazia. E quando estão, consigo respirar. Tomás, não estou pedindo nada, não estou esperando nada. Só precisava que soubesse. O coração de Alice batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. Eu também respiro melhor quando você está por perto, admitiu. Tomás fechou os olhos como se aquelas palavras doessem. Isso é perigoso. Eu sei. Você é minha empregada. Eu sei. E eu sou um desastre. Estou quebrado em tantos pedaços que nem sei se dá para arrumar. Eu não preciso que você esteja arrumado. Alice se aproximou ousada. Só preciso que seja você. Ele abriu os olhos e o que ela viu ali a fez tremer. Desejo, medo, esperança, tudo misturado. Se fizermos isso, disse baixo, não tem volta. Então, não voltemos. Maia resmungou dormindo, procurando as mãos dos pais. Eles entrelaçaram os dedos sobre ela. O momento passou, mas algo havia sido dito sem palavras. Uma linha havia sido cruzada e nenhum dos dois queria voltar. A semana seguinte foi diferente. Tomás começou a trabalhar de casa. Instalou seu escritório na biblioteca do segundo andar, onde podia ouvir quando Maia acordava da soneca. Almoçavam juntos todos os dias. Alice cozinhava, Tomás punha a mesa, Maia comandava da cadeirinha alta jogando comida e rindo quando eles corriam para limpar. Ela está fazendo de propósito, disse Tomás uma tarde limpando o purê de batata do chão. Óbvio, e você deixa porque acha que é fofa. Acho. Ela é fofa. Você está mimando ela. Bem, ela merece ser mimada. Alice revirou os olhos, mas estava sorrindo. À noite, depois que Alice colocava Maia para dormir, ela e Tomás se encontravam na sala. Ele acendia a lareira, mesmo não fazendo tanto frio. Ela levava chá. Conversavam sobre tudo e nada. Qual sua melhor lembrança de infância? Perguntou ele uma noite. Minha avó me ensinando a fazer bolo de milho. Ela deixava eu quebrar os ovos, mesmo sabendo que eu ia fazer bagunça. Alice sorriu com a lembrança. E a sua? Meu pai me ensinando a dirigir. Eu tinha 12 anos. Levei o carro dele direto para o lago da propriedade. Tomás riu. Ele não me repreendeu, só disse, bem, agora aprendeu onde fica o freio. Parecia legal. Era. A voz de Tomás ficou mais baixa. Fazem tanta falta. As pessoas que amamos nunca se vão completamente, disse Alice. Elas ficam aqui. Tocou o próprio peito. Nas coisas que nos ensinaram, nas lembranças que deixaram. Tomás a olhou com tanta intensidade que Alice esqueceu como respirar. Como você faz isso? Perguntou ele. O quê? Dizer exatamente o que preciso ouvir. Talvez porque eu também preciso ouvir. Ele se aproximou no sofá. Não muito, só o suficiente para que seus joelhos se tocassem. Alice. Sei o que vai dizer. Ela o interrompeu. Que isso é complicado, que precisa de tempo, que não sabe se está pronto. Ela o olhou fixamente. E está tudo bem. Eu também estou assustada. Mas estou cansada de ter medo de viver. Você não tem medo de nada. Tenho medo de tudo. Só finjo bem. Tomás sorriu. Levantou a mão devagar, dando tempo para ela recuar. Tocou seu rosto, o polegar acariciando sua bochecha. Você é incrível, sussurrou. Você também. Ele se inclinou lentamente, dando a ela todo o tempo do mundo para se afastar. Alice não se afastou. Seus lábios se tocaram. Suave, cuidadoso. Uma pergunta mais que uma afirmação. E então mais profundo, a mão dele se enterrando em seu cabelo, a dela agarrando sua camisa, respirações misturadas, corações batendo juntos. Quando se separaram, Tomás apoiou a testa na dela. Estava esperando isso há semanas, admitiu. Por que não fez antes? Porque quando começasse sabia que não ia conseguir parar. E então a beijou de novo, e de novo, e de novo,
até ouvirem o choro de Maia pelo monitor. Se separaram ofegantes. Péssimo timing, murmurou Tomás, fazendo Alice rir. Bem-vindo à vida com uma bebê. Não trocaria por nada. E ela soube que ele não estava falando só da Maia. Os dias seguintes foram os mais felizes da vida de Alice. Tomás a beijava de manhã na cozinha, roubava beijos quando passavam um pelo outro no corredor. Segurava sua mão enquanto viam Maia brincar. Ele comprou brinquedos novos, um tapete de atividades, livros de pano, um mobile musical para o berço. Vai acabar enchendo a casa de coisas de bebê, disse Alice. Qual o problema? Nenhum. Só achei engraçado. Gosto de vê-la feliz, ver você feliz. Estou. Mais do que imaginei ser possível. Tomás a atraiu para um abraço. Eu também. À noite, depois que Maia dormia, se sentavam no sofá entrelaçados. Às vezes conversavam, às vezes só ficavam ali em um silêncio confortável. Estou pensando numa coisa, disse Tomás uma noite. O quê? E se você voltasse a estudar? Alice se afastou para olhá-lo. Tomás, escuta, poderia fazer pedagogia online. Eu posso ajudar com... Não. Alice se levantou. Não quero seu dinheiro. Não é por isso que estou aqui. Eu sei. Ele se levantou também. Segurou seus braços. Não estou oferecendo por pena ou caridade. Estou oferecendo porque você merece realizar seu sonho. Não posso aceitar. Por que não? Porque não sei o que é isso, gesticulou entre eles. Não sei se vai durar. Não sei se eu... Ele segurou seu rosto, obrigando-a a olhá-lo. Não sei o futuro, mas sei o agora. E agora eu quero te ver feliz. Quero te dar as coisas que o idiota deveria ter dado. Você não precisa arrumar minha vida. Não estou arrumando. Estou investindo em você, em nós. Alice sentiu lágrimas arderem. Tenho medo, sussurrou, de acordar e descobrir que isso é um sonho. Que vou te perder isso. Tomás a atraiu para um abraço apertado. Não é sonho, é real. Eu sou real. Isso é real. E ela acreditou. Por 3 dias perfeitos ela acreditou. E então, tudo desmoronou. Alice acordou no meio da noite com o som de algo quebrando. Pegou Maia rapidamente e saiu do quarto. A casa estava escura, exceto por uma luz vinda da biblioteca. Tomás... Silêncio. Ela subiu as escadas, o coração acelerado, empurrou a porta da biblioteca. Tomás estava no chão rodeado de vidro quebrado, um copo ou vários, a garrafa de uísque ao lado pela metade. Tomás? Ela se ajoelhou, cuidado com o vidro. O que aconteceu? Ele levantou a vista. Seus olhos estavam vermelhos. Havia chorado. Recebi uma ligação. A voz estava rouca. Do hospital de Berlim. Alice sentiu o chão desaparecer. O quê? Resultados de exames. Exames que fiz mês passado antes de voltar. Ele riu sem humor. Achava que era estresse, cansaço, dores de cabeça, insônia. Tomás está me assustando. Ele a olhou e havia tanto desespero ali que Alice parou de respirar. Tumor cerebral. Inoperável. As palavras saíram quebradas. Me deram 1 ano no máximo. O mundo parou. Não, sussurrou Alice. Não pode ser verdade. Queria te contar. Estava esperando confirmação dos médicos daqui, mas... Gesticulou para o telefone caído. Confirmaram. É real. Estou morrendo. Maia começou a chorar, sentindo a tensão. Alice aninhou automaticamente, mas não conseguiu tirar os olhos de Tomás. Fazemos tratamento, cirurgia, químio, tem que ter alguma coisa. Não tem. Ele se levantou cambaleando. Me disseram tudo. Não há tratamento, só tempo, e pouco. Então aproveitamos cada segundo. Não, disse ele com força, e Maia chorou mais alto. Alice, você não entende. Entendo. Está com medo, mas... Não é medo, gritou ele. E Maia chorou mais forte. É certeza. Vou morrer e não vou arrastar você e a Maia comigo. Não é sua decisão. É sim. Não posso. Não posso fazer isso. Deixar que se apeguem mais. Deixar que a Maia me veja me consumir. Deixar você sofrer. Já estou apegada,
gritou Alice de volta. Já te amamos. Não dá para voltar atrás. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Tomás a olhou para Maia, de volta para ela. Precisam ir embora, disse finalmente. O quê? Ir embora. Você e a Maia. Amanhã te pago 3 meses de salário. Te ajudo a encontrar lugar. Mas precisam sair. Você não está falando sério. Estou. Mas a voz dele se quebrou. Alice, por favor, não torna isso mais difícil do que já é. Mais difícil? Lágrimas corriam pelo rosto dela. Você está me expulsando. Está desistindo antes mesmo de lutar. Não tenho pelo que lutar. Tem sim. Ela bateu o punho na parede e Alice pulou. Já perdi. O jogo acabou e eu não vou deixar que me vejam morrer. Então é isso? Depois de tudo, você simplesmente desiste de nós? Vai, Alice. Por favor, só vai. E deu as costas. Alice ficou ali, Maia chorando em seus braços, o coração se despedaçando. Você é um covarde, disse baixo. Tomás se virou, os olhos arregalados. O quê? Achei que você fosse forte. Achei que fosse corajoso. Mas está fazendo exatamente o que ele fez. Sua voz estava gelada. Está nos abandonando? Não é a mesma. É sim, ela o interrompeu. Assim como o pai da Maia, quando ficou difícil, quando exigiu coragem, você fugiu. Sua voz estava gelada. Então, parabéns, você é exatamente igual a ele. Alice, não é mesmo? Me vou amanhã, ela o interrompeu. Como pediu. Mas quero que saiba uma coisa. Você tinha uma família. Nós estávamos aqui prontas para ficar, para te amar até o último segundo. E você jogou isso no lixo. Ela saiu antes que ele pudesse responder, antes que visse que ele desabou no chão, antes que ouvisse que ele chorou o nome dela. Alice não dormiu. Ficou sentada na cama com Maia, finalmente dormindo ao seu lado, e olhou para o quarto que havia sido seu lar por quase 2 meses. Pequeno, mas aconchegante, seguro, cheio de lembranças que agora doíam como feridas abertas. Pegou o celular às 3 da manhã. Procurou grupos de aluguel, vagas de emprego, qualquer coisa que a tirasse dali o mais rápido possível. Porque se ficasse um dia a mais, não teria forças para ir. E ele tinha razão numa coisa. Ela não podia ficar para vê-lo morrer. Não quando cada olhar dele já partia seu coração, não quando Maia o chamava de papai e sorria como se ele fosse o centro do mundo, não quando ela o amava tanto que doía respirar. Às 5 da manhã, começou a fazer as malas. Tomás não saiu do escritório a noite toda. Ficou sentado na poltrona de couro, a garrafa vazia ao lado, o telefone na mão, olhou para a tela dezenas de vezes. Quase ligou, quase subiu as escadas, quase implorou perdão. Mas não fez nada, porque ela estava certa. Ele era um covarde. Havia passado 6 meses fugindo da dor na Alemanha e agora estava fugindo da única coisa que o fazia se sentir vivo, porque ter e perder era pior que nunca ter tido. Quando o sol saiu, Tomás ainda estava sentado ali, sem dormir, sem comer, com nada além da certeza de que havia cometido o maior erro de sua vida. Mas era tarde demais, não era? Às 7 da manhã, Alice desceu as escadas com Maia no colo e 2 malas na mão. A cozinha estava vazia. Nenhum café preparado, nenhum pão na mesa, nenhum sinal de Tomás. Melhor assim. Preparou uma mamadeira rápida para Maia. Pegou algumas frutas para a viagem. Chamaria um carro. Iria para a casa de uma amiga até encontrar um lugar permanente. Recomeçaria de novo, como sempre fazia. Maia estava estranhamente quieta. Não sorria, não balbuciava. Só olhava ao redor como se procurasse algo. Alguém. Ele não está aqui, bebê, sussurrou Alice, com a voz se quebrando. E não vai estar. Maia começou a choramingar. Eu sei, meu amor. Eu também vou sentir falta. Pegou o celular para chamar o carro quando ouviu passos. Tomás apareceu na porta da cozinha. Parecia horrível. Olhos vermelhos e inchados, barba de 2 dias, a mesma roupa amarrotada da noite anterior. Parecia 10 anos mais velho. Alice, a voz estava rouca. Vim me despedir, disse ela formalmente, segurando Maia mais perto. Obrigada pela oportunidade de trabalho. Deixei tudo limpo e organizado.
Alice, por favor. Não. Ela levantou a mão. Você foi claro ontem. Não há mais nada a dizer. Há tudo a dizer. Eu... Maia viu Tomás e imediatamente esticou os bracinhos, choramingando alto. Papá! Tomás fechou os olhos como se tivesse levado um soco. Não, Maia. Alice virou a bebê para longe. Você não pode... Mas Maia começou a chorar. Aquele choro de criança que sabe exatamente o que quer e não vai parar até conseguir. Papá! Gritou, se debatendo no colo de Alice. Papá! Maia, para! Por favor, não faz isso agora. Alice tentou acalmá-la, mas a bebê só chorava mais alto, as mãozinhas esticadas em direção a Tomás. Deixa eu... Tomás deu um passo à frente. Não. Alice recuou. Não piora as coisas. Ela está chorando. Ela vai superar. As crianças superam. Alice, não, gritou ela. E Maia chorou mais forte. Você não tem direito. Você desistiu, escolheu. Agora aguenta. Tomás ficou ali congelado enquanto Maia se debatia e chorava, as lágrimas escorrendo pela carinha vermelha. Papá, papá! A bebê soluçava, a vozinha quebrada, e algo dentro de Tomás se despedaçou completamente. Sinto muito, sussurrou. Sinto tanto. Não adianta agora. O celular de Alice tocou. O carro havia chegado. Ela pegou as malas, acomodou Maia melhor no colo, mesmo com a bebê se debatendo. Tchau, Tomás. E deu as costas. Atravessou a casa em direção à porta da frente. Cada passo doía, cada passo parecia errado. Maia chorava desesperada, o corpinho tenso, as mãos ainda esticadas para trás. Calma, meu amor, vai passar, prometo que vai passar. Alice mentiu porque não acreditava que fosse passar. Não para ela, não tão cedo. Abriu a porta. O carro estava ali, só uns passos mais. E então ouviu. Alice, espera. Ela parou. Não queria parar. Não devia parar, mas parou. Se virou. Tomás estava no meio da sala, as mãos no cabelo, o rosto destruído. Por favor, não vá. A voz dele se quebrou. Estava errado. Estava com tanto medo que estraguei tudo. Mas não vai, por favor. Por que eu ficaria? Perguntou Alice, e sua voz estava fria como gelo, mesmo com lágrimas escorrendo. Para te ver nos empurrar para longe o dia inteiro? Para a Maia não entender por que ela não te quer mais? Eu a quero. Quero vocês duas mais que qualquer coisa. Mentira. Se quisesse, lutaria, ficaria. Aproveitaria cada segundo que temos. Tenho medo, ele admitiu com a voz se quebrando. Medo de que me vejam fraco. Medo de que a Maia tenha lembranças minhas doentes sofrendo. Medo de que você tenha que me cuidar, me ver me consumir. Você acha que eu não tenho medo? Gritou Alice de volta. Acha que isso é fácil para mim? Saber que vou te perder, que a Maia vai te perder? Mas eu estava disposta a ficar mesmo assim, porque alguns meses contigo valem mais que uma vida inteira sem você. Silêncio. Maia havia parado de chorar. Estava quieta olhando entre os dois com olhos muito abertos e assustados. Alice... Tomás deu um passo à frente. Me perdoa, por favor. Não sei viver com esse tempo contado. Não sei fazer isso sem destruir tudo que toco. Então aprende, comigo, com a Maia, juntos. E se eu não for forte o suficiente? Ninguém pediu que você fosse forte, só... Ele a olhou. Olhou para Maia, de volta para ela. Havia tanto em seus olhos. Medo, esperança, desespero, amor. Fica, sussurrou. Por favor, fica comigo. Deixa eu fazer isso certo. Deixa eu amar vocês até o último segundo. Alice fechou os olhos. Todo o seu corpo gritava para correr, para se proteger, para proteger Maia da dor que sabia que viria. Mas então Maia se mexeu em seus braços, esticou as mãozinhas rechonchudas em direção a Tomás. Papá, disse baixinho, quase um pedido. E Alice se quebrou. Você me prometeu que não desistiria, disse com a voz tremendo. Na primeira noite, quando a Maia ficou doente, disse que sempre ia estar aqui. E vou estar, pelo tempo que eu tiver. Não é suficiente. Eu sei, mas é tudo que posso dar. Alice olhou para a Maia, que olhava para Tomás com tanta confiança, tanto amor puro e incondicional.
A bebê não entendia diagnósticos ou prazos, só sabia que amava aquele homem e queria estar perto dele. E Alice percebeu. Não era sobre ela, não era sobre medo ou dor ou lógica. Era sobre Maya. Maya merecia ter esse amor, mesmo que fosse breve, mesmo que fosse doloroso no final. Alguns meses de felicidade valiam mais que uma vida inteira se perguntando: e se tivéssemos ficado? Começa, disse ela, e viu a esperança se acender nos olhos dele. Não. E não pode desistir de novo, não importa quão difícil fique. Luta, fica, entendeu? Entendido. E quando ficar pesado demais, quando quiser nos mandar embora de novo para nos proteger, fala, compartilha, não foge. Prometido. E para de tomar decisões sozinho sobre o que é melhor para mim e para a Maya. Somos uma família. Famílias decidem juntas. A palavra família o quebrou visivelmente. Ele cobriu o rosto com as mãos, os ombros tremendo. Alice largou as malas no chão, atravessou a sala, parou na frente dele. Me olha, pediu suavemente. Tomás baixou as mãos. Lágrimas corriam abertamente por seu rosto. Te amo, disse ele, a voz quebrada. Amo vocês duas tanto que dói, tanto que me assusta, porque já perdi tudo uma vez e não sei se sobrevivo a perder de novo. Então não perde. Alice segurou seu rosto. Fica, fica e nos ama de volta. É tudo que pedimos. Não mereço vocês. Provavelmente não, mas nos tem mesmo assim. E então, Maya esticou os bracinhos de novo, choramingando. Papá! Tomás olhou para a bebê, estendeu os braços hesitante, como se tivesse medo de tocá-la e ela desaparecesse. Alice passou Maya para ele. A bebê imediatamente se aconchegou contra seu peito, enterrou o rostinho em seu pescoço, suspirou profundamente, como se finalmente estivesse onde deveria estar. E então fez algo que congelou os dois adultos. Levantou a cabecinha, olhou direto nos olhos de Tomás e encostou sua testinha na dele, o mesmo gesto que Alice fazia quando queria consolá-la. Um gesto de amor, de confiança, de estou aqui. Tomás se quebrou completamente. Segurou Maya com força, enterrou o rosto nos cabelos de bebê dela e chorou. Chorou por tudo que havia perdido, por tudo que sabia que perderia, por tudo que tinha agora e tinha tanto medo de estragar. Perdão, pequena, sussurrou para a bebê. Perdão por ser tão idiota. Papai te ama tanto, tanto. Maya deu tapinhas no rosto dele, limpando as lágrimas daquela maneira descoordenada de bebê, e riu aquela risada deliciosa que significava que estava tudo bem no mundo dela. Alice abraçou os dois e ali, no meio da sala da mansão Villa-Lobos, algo se curou. Não estava perfeito, não estava resolvido. Ainda havia dor e medo e incerteza. Mas havia amor. E por enquanto era suficiente. O motorista do carro buzinou impaciente. Preciso dispensá-lo, disse Alice se afastando. Espera. Tomás segurou sua mão. Ainda segurava Maya com um braço. Alice, preciso fazer isso bem, da maneira certa. Fazer o quê? Ele respirou fundo. Não sei quanto tempo tenho. 1 ano menos, talvez mais, se tivermos sorte. Mas seja quanto for, quero passar com vocês. Não como patrão e empregada, não escondido ou com medo. Ele olhou direto nos olhos dela. Quero vocês aqui comigo como família. Alice, se muda para o quarto principal. Nós três. Transforma esse lugar num lar de verdade. Deixa eu ser pai da Maya, mesmo que seja por pouco tempo. Deixa eu te amar do jeito que merece ser amada. Alice não conseguiu falar. Só assentiu, lágrimas escorrendo. Isso é um sim? Isso é, você é impossível e eu te amo e não acredito que estou fazendo isso. Ela riu entre as lágrimas. Mas sim, é um sim. Tomás a atraiu para um beijo, desesperado, aliviado, cheio de promessas que talvez não pudesse cumprir, mas ia tentar com cada fibra de seu ser. Maya, espremida entre os dois, gritou de alegria e bateu palmas. E pela primeira vez em meses, a mansão Villa-Lobos estava cheia, não de silêncio, mas de vida. Os 3 primeiros dias foram estranhos. Alice acordava no quarto principal.
Aquele quarto enorme com vista para o jardim que ela havia limpado dezenas de vezes, e por alguns segundos esquecia onde estava. Então, sentia o peso do braço de Tomás ao redor de sua cintura. Ouvia a respiração suave de Maia no berço ao lado da cama e lembrava. Isso era real. Aterrorizantemente, maravilhosamente real. Tomás dormia pouco. Ela acordava no meio da noite e o encontrava observando Maia dormir, como se quisesse memorizar cada detalhe. Não consigo acreditar que você ficou, sussurrou ele uma madrugada. Eu também não, admitiu ela, mas aqui estou. Não se arrepende? Me pergunta de novo quando doer de verdade. Alice, foi cruel. Ela se aproximou, apoiou a testa na dele. Não me arrependo nem um segundo. No quarto dia, Tomás acordou com uma decisão. Vamos sair, anunciou durante o café. Sair para onde? Qualquer lugar, parque, shopping, não importa. A Maia precisa de sol, e nós precisamos parar de agir como se a casa fosse uma bolha que vai estourar se sairmos. Alice mordeu o lábio. E se alguém perguntar quem somos? O que dizer? A verdade. Tomás segurou sua mão sobre a mesa. Que somos uma família. As pessoas vão julgar, vão achar que sou interesseira, que... Deixa eles pensarem. Ele a interrompeu. Não me importa mais ninguém além de nós três. Uma hora depois, estavam no Parque Lage, com Maia no carrinho. O sol de inverno brilhava suave. Maia ficou fascinada. Apontava tudo. Cachorros, pássaros, outras crianças. Gritava de alegria cada vez que via algo novo. Ela nunca havia vindo a um parque? Perguntou Tomás surpreso. Não tinha tempo nem dinheiro para essas coisas, admitiu Alice. Era trabalho, creche, casa, sempre correndo. Algo passou pelo rosto de Tomás. Determinação. Então vamos trazê-la aqui todos os dias. Tudo que se perdeu. Tudo que vocês duas se perderam. Nos dias seguintes, estabeleceram uma nova rotina. Manhãs no parque, tardes com Maia brincando no jardim, enquanto Tomás trabalhava no notebook e Alice finalmente relaxava com um livro. Noites em família na sala, Maia engatinhando entre os dois. Tomás comprou uma câmera, registrava tudo. Maia comendo, rindo, dormindo. Alice lendo para a bebê. Os três juntos. Vai encher a memória, brincou Alice. Não me importa. Quero ter cada segundo registrado. E ela entendeu. Ele estava construindo um legado. Lembranças para quando não estivesse mais ali. A dor era constante, justo embaixo da superfície da felicidade, mas aprenderam a viver com ela. Uma semana após a quase partida, aconteceu algo que mudou tudo de novo. Maia estava no tapete de atividades da sala. Tomás e Alice estavam no sofá. Não desiste, né? Disse ela, vendo que ele havia deixado um catálogo de cursos online sobre a mesa da universidade. Nunca. Você é inteligente demais para desperdiçar isso, Alice. Pelo menos olha isso. Não precisa decidir agora. Alice ia responder quando Maia fez um som estranho. Ambos olharam. A bebê estava agarrada à mesinha de centro, em pé, balançando. Ela vai começar. Alice começou. Maia soltou a mesa. Ficou em pé sozinha por 2 segundos intermináveis e então deu um passo cambaleante, descoordenado, mas um passo real. Meu Deus! Gritou Alice. Maia deu outro passo, depois mais um e então caiu sentada rindo. Tomás estava congelado, os olhos arregalados. Ela caminhou. Caminhou. Alice pegou Maia no colo, girando com ela. Meu amor, você caminhou. Caminhou. Maia ria sem entender o que tinha de especial, mas feliz com a reação. Alice olhou para Tomás. Ele tinha lágrimas nos olhos. Você viu, disse ela, levando Maia até ele. Estava aqui. Viu os primeiros passos. Tomás pegou a bebê, a segurou tão apertado que ela reclamou. Perdão, pequena, ele afrouxou o abraço. É que você fez isso, cresceu tanto. Papá! Maia bateu no rosto dele orgulhosa. Isso mesmo, papai viu. E papai está tão orgulhoso. Sua voz se quebrou. Tão orgulhoso. Alice abraçou os dois e ali, naquele momento perfeito, ela esqueceu a doença, esqueceu o prazo, esqueceu tudo, exceto isso. Família,
amor, vida. Naquela noite, depois que Maia dormiu exausta de tanta animação, Tomás levou Alice à varanda do quarto. O jardim estava iluminado por luzes suaves. A noite estava fria, mas estrelada. Obrigado, disse ele de repente. Por quê? Por me dar isso. Esses dias, esses momentos, os primeiros passos da Maia. Eu quase perdi tudo. Quase nos empurrou para longe, corrigiu Alice. Mas não perdeu, estamos aqui. Estava com tanto medo, admitiu ele. Ainda estou. Toda manhã acordo e penso, e se for hoje, e se acabar? E se não acabar hoje? E se tivermos amanhã e depois e depois? Você sempre sabe o que dizer. Mentira, estou improvisando tanto quanto você. Tomás riu baixinho. A atraiu mais perto, os braços ao redor de sua cintura. Alice. Sim. Casa comigo. Ela congelou. O quê? Casa comigo, repetiu mais firme. Não tenho anel ainda. Vou comprar um amanhã, mas não aguentava esperar para perguntar. Tomás, você não precisa... Não é por pena ou obrigação. É porque te amo. Porque quero que a Maia tenha meu sobrenome. Quero que vocês tenham tudo o que posso dar. Proteção legal, financeira, tudo. Ele segurou seu rosto. Mas, acima de tudo, porque quero poder te chamar de minha esposa, mesmo que seja por pouco tempo. Alice sentiu lágrimas arderem. Isso é loucura. Eu sei. As pessoas vão falar. Deixa elas. Pode ser que você... Alice. Ele a interrompeu e havia tanta certeza em seus olhos. Pode ser 1 ano, podem ser 6 meses, pode ser menos, mas eu quero ser seu marido e pai legal da Maia. Quero isso mais que qualquer coisa. Então, por favor, me diz que sim. Ela devia dizer que não. Era loucura, rápido demais, complicado demais. Mas então pensou em Maia com o sobrenome Villa-Lobos. Pensou em ter alguém ao lado legal e oficialmente pela primeira vez na vida. Pensou em acordar como esposa de Tomás. E pensou, alguns meses de casamento valem mais que uma vida inteira sozinha. Sim, sussurrou. Sim, caso contigo. Tomás a beijou com tanta intensidade que ela esqueceu como respirar. Quando se separaram, ambos estavam chorando. Vou fazer valer a pena, prometeu ele. Cada dia vou te fazer sentir amada, protegida, especial. Você já faz. Então vou fazer mais. Ficaram ali abraçados sob as estrelas, fazendo planos que talvez não pudessem cumprir, mas fariam de tudo para tentar. No dia seguinte, Tomás saiu cedo. Voltou ao meio-dia com uma caixa azul Tiffany. Alice estava dando almoço para Maia quando ele entrou na cozinha. Estende a mão, pediu. Ela estendeu, curiosa. Ele abriu a caixa. O anel era perfeito. Solitário, simples, elegante. Tomás, é lindo demais. Deve ter custado... Não importa o preço. Importa que é seu. Ele tirou o anel da caixa. Alice Helena Santos me faz o homem mais feliz do mundo aceitando ser minha esposa? Já disse que sim ontem. Ela estava rindo e chorando ao mesmo tempo. Fala de novo. Sim, 1000 vezes sim. Ele colocou o anel em seu dedo. Caiu perfeitamente. Maia bateu palmas e gritou sem entender, mas celebrando mesmo assim. Olha, Maia, Tomás pegou a bebê. Mamãe vai casar com papai. Vamos ser uma família de verdade. Já somos, corrigiu Alice. Agora vai ser oficial. Se beijaram sobre a mesa da cozinha, Maia entre eles fazendo festa. E pela primeira vez, Alice se permitiu acreditar que talvez, só talvez, o universo estivesse do lado deles. Os preparativos foram rápidos. Tomás queria casar em 2 semanas. Cartório nada grande. Só eles 3 e um advogado como testemunha. Tem certeza de que não quer algo maior? Perguntou Alice. Sua tia, amigos? Não preciso de público, preciso de você. Ele se encarregou de tudo. Papéis, vestido para Alice, simples, branco, lindo, roupinha de festa para Maia, até contratou fotógrafo. Alice ligou para sua única amiga próxima. Patrícia, ficou louca? Gritou Patrícia no telefone. Casar com um cara que conhece há 2 meses? Sei como parece. Parece que está sendo aproveitadora ou ele está te manipulando.
Alice, ele é milionário e você é o quê? A voz de Alice esfriou. Fala, Patrícia, eu sou o quê? Silêncio constrangido. Não quis dizer assim? Quis sim. E sabe de uma coisa? Não te chamei para opinar. Te liguei para avisar porque achei que você fosse minha amiga. Sou sua amiga. Por isso estou preocupada. Então confia em mim. Tomás me ama. Eu o amo. A Maia o ama. É tudo que importa. E quando o dinheiro acabar... E quando? Alice desligou. Mais tarde, Tomás a encontrou chorando no quarto. O que houve? Minha amiga. Disse que sou aproveitadora, que você está me manipulando. O quê? Ele se ajoelhou na frente dela. Olha para mim. Você sabe a verdade. Eu sei a verdade. A Maia sabe a verdade. O resto não importa. Mas ela era minha única amiga. Então ela não era amiga de verdade. Amigas de verdade confiam, apoiam. Ele limpou suas lágrimas. E você tem mais amigos do que pensa. Me tem. Tem a Maia. Tem nossa família. E ele a fez rir, mesmo com o coração machucado. O dia do casamento chegou ensolarado e perfeito. Alice vestiu o vestido branco simples que Tomás havia escolhido. Caía perfeitamente. Quando se olhou no espelho, não reconheceu a mulher refletida. Parecia feliz, parecia amada, parecia inteira. Está linda. Alice se virou. Tomás estava na porta, de terno azul marinho, sem gravata, descalço porque Maia havia escondido os sapatos dele. Você também. Pronta para isso? Mais que nunca. Foram os três de carro ao cartório. Maia estava vestida de princesa, com um laço enorme nos cabelos ralos. Babava na roupa cara e não se importava nem um pouco. O advogado de Tomás já esperava. Um homem mais velho, gentil. Parabéns. Tomás é sortudo. Eu é que sou sortuda. A cerimônia foi rápida. Votos padrão, assinaturas, testemunhas. Quando o oficial disse, pode beijar a noiva, Tomás a atraiu para um beijo que fez Alice esquecer onde estava. Minha esposa, sussurrou ele contra seus lábios. Papá, gritou Maia quebrando o momento, e todos riram. O fotógrafo tirou centenas de fotos, os três juntos, Tomás beijando Alice, Alice com Maia, Tomás com Maia. Todos os ângulos, explicou Tomás, para quando ela crescer, para que saiba que teve um pai que a amou. E Alice precisou se afastar para chorar. Voltaram para casa como família legal. Alice Villa-Lobos, Maia Villa-Lobos. Nomes no papel, mas reais, oficiais, protegidos. Te trouxe uma coisa, disse Tomás quando chegaram. O quê? Ele abriu a porta do escritório. Lá dentro, numa mesa nova, havia um computador e ao lado pilhas de livros. Livros de pedagogia, materiais de curso. Alice, você começa segunda-feira. Universidade online, 4 anos. Já paguei todas as mensalidades. Tomás. E antes que diga que não pode aceitar, você é minha esposa. Seu sonho é meu sonho. Vou torná-lo realidade. Mas e se esse dia... E se você... Você vai se formar. Vai ser professora. Vai dar aulas para dezenas de crianças. E quando isso acontecer, eu vou estar aqui. Tocou o peito, sempre te aplaudindo. Alice o beijou com tanta força que quase o derrubou. Obrigada. Por tudo. Por acreditar em mim. Sempre vou acreditar. Naquela noite, depois que Maia dormiu, fizeram amor como marido e mulher pela primeira vez. Devagar, intenso, cheio de promessas silenciosas. E quando Alice adormeceu nos braços dele, pela primeira vez em meses, não teve medo do amanhã. 3 semanas depois do casamento, o telefone tocou durante o café. Tomás olhou para a tela. Hospital de Berlim. Congelou. Atende, pediu Alice com o coração disparado. Ele atendeu no viva voz. Senhor Villa-Lobos? Voz formal do outro lado. Dr. Schneider. Preciso falar urgentemente sobre seus exames. Estou ouvindo. Pode vir ao hospital pessoalmente? Estou em outro país, doutor. Fale agora. Minha esposa está aqui. Ela sabe de tudo. Pausa. Muito bem, senhor Villa-Lobos. Houve um erro. Um erro grave em nosso laboratório. O mundo parou. O quê?
Seus exames foram trocados com os de outro paciente. Silêncio absoluto. O que está dizendo? Sussurrou Alice. Estou dizendo que o Sr. Villa-Lobos não tem tumor cerebral. Nunca teve. Foi erro nosso. Erro imperdoável. Repetimos todos os exames 3 vezes. Está completamente saudável. O telefone caiu da mão de Tomás. Ele olhou para Alice, os olhos arregalados, em choque total. Eu não estou morrendo? Não está morrendo, repetiu ela incrédula. Não estou morrendo. E então desabaram os dois, abraçando-se, chorando, rindo, sem conseguir acreditar. Maia, sentada na cadeirinha alta, bateu palmas achando que era uma brincadeira. Papá! Tomás a pegou no colo, girou com ela, chorando e rindo ao mesmo tempo. Papai vai ficar, pequena. Papai vai te ver crescer. Vai te levar à escola. Vai estar lá para tudo. Alice abraçou os dois e ali, na cozinha da mansão Villa-Lobos, um milagre aconteceu. Não o milagre da cura, mas o milagre da vida de volta. 2 meses depois, Alice acordou com o sol entrando pela janela e o som de risadas vindo do jardim. Levantou, vestiu o roupão e foi até a varanda. Lá embaixo, Tomás perseguia Maia pela grama. A bebê, agora caminhando firme e quase correndo, gritava de alegria cada vez que ele fingia que ia pegá-la. Te peguei! Tomás a levantou no ar, girando. Maia ria tanto que mal conseguia respirar. Papá, mais. Você é insaciável, mocinha. Alice sorriu. Ainda era estranho, às vezes, acordar e lembrar que não havia prazo, que Tomás estava saudável, que tinha um tempo, todo o tempo do mundo. A ligação do hospital havia mudado tudo. Tomás processou a clínica, não pelo dinheiro, mas para garantir que o erro nunca acontecesse com outra pessoa. O acordo incluía a reforma completa do laboratório e novos protocolos. Mas mais importante, os exames locais confirmaram. Ele estava completamente saudável. Bom dia, dorminhoca! Gritou Tomás do jardim acenando. Bom dia! Ela desceu correndo. Maia correu em sua direção, abraçou suas pernas. Mamãe, olha! Apontou para um passarinho. Que lindo, meu amor! Mas agora é hora do café. Já preparei, disse Tomás. Panquecas, as favoritas dela. Tomaram café na mesa do jardim, Maia coberta de geleia, tentando comer sozinha e fazendo bagunça. Recebi o resultado da primeira prova, comentou Alice. 10. Tomás deu um grito de comemoração que assustou Maia. Viu só? Minha esposa é um gênio. Exagerado, mas obrigada. Temos que comemorar. Jantar fora. A Maia pode ficar com a Dona Clara. A nova babá é ótima. A Maia a adora. Então decidido. Hoje à noite só nós dois. Alice sorriu, ainda se acostumando com isso. Poder ter vida além de ser mãe. Ter parceiro de verdade. Tomás? Sim? Você é feliz? De verdade? Ele parou, a olhou, realmente a olhou. Mais do que imaginei ser possível, segurou sua mão. Vocês duas salvaram minha vida, literalmente e figurativamente. Nós também fomos salvas. Maia jogou geleia no cabelo de Tomás. Ei, Maia! Mas ele estava rindo. Ela definitivamente é filha sua agora, mimada e bagunceira. E você ama isso? Amo vocês duas. À tarde, enquanto Maia dormia, Alice estudava enquanto Tomás trabalhava. Ele havia voltado a participar ativamente da empresa, não como antes, agora com limites, prioridades diferentes. Família em primeiro lugar. O telefone tocou. Era Patrícia, a amiga. Alice hesitou, mas atendeu. Alice queria me desculpar pelo que disse. Estava errada. A voz estava arrependida. Vi as fotos do casamento. Vi como ele te olha e percebi que estava sendo horrível. Estava sendo protetora de forma errada, mas vinha de um lugar bom. Posso visitar? Conhecer seu marido? Ver a Maia? Pode, mas saiba que ele é família agora, e eu protejo minha família. Entendido? Prometo me comportar. Quando desligou, Tomás estava na porta. Ouviu? Ouvi. E você foi perfeita, firme, mas justa.
Aprendi contigo. Ele atravessou o escritório, a tirou da cadeira, a beijou devagar. Te amo, senhora Villa-Lobos. Te amo, senhor Villa-Lobos. Alice apoiou a cabeça em seu ombro. Sabe o que é engraçado? O quê? Quando pensávamos que o tempo era curto, cada segundo parecia precioso. Agora que temos todo o tempo, ainda é precioso. Porque aprendemos, disse Tomás, que a vida não se mede em anos, mas em momentos, em amor, em família. Maia resmungou dormindo, procurando as mãos dos pais. Eles entrelaçaram os dedos sobre ela. Uma família imperfeita, formada de maneiras não convencionais, mas real. E enquanto as estrelas brilhavam sobre a mansão Villa-Lobos, 3 corações batiam em sincronia. Não mais com medo do amanhã, mas com esperança, com amor, com vida. Epílogo, 5 anos depois. Alice caminhava pelo campus da PUC-Rio com o diploma de pedagogia na mão, o coração transbordando de orgulho. Havia se formado com louvor, primeira da turma, e já tinha uma proposta para dar aulas numa escola particular em Ipanema. Professora Villa-Lobos, gritou uma voz familiar. Ela se virou e viu Tomás correndo em sua direção, de terno e gravata, vindo direto do trabalho. Atrás dele, Maia, agora com 5 anos, vestida de princesa para a festa da mamãe. Parabéns, amor da minha vida. Tomás a pegou no colo e girou. Minha esposa, a professora. Mamãe, você conseguiu! Maia se pendurou em suas pernas. Agora vai ensinar as crianças como me ensina? Isso mesmo, princesa. Tomás a beijou ali no meio do campus, sem se importar com os olhares. Lembra quando disse que era só um sonho bonito, mas não realista? Lembro. E você disse que poderia ser real. E foi. Caminharam de mãos dadas até o carro, Maia pulando entre eles, tagarelando sobre a escola e os amigos. Papai, quando eu crescer vou ser professora como a mamãe e empresária como você. Você pode ser qualquer coisa que quiser, pequena, disse Tomás. Nós sempre vamos estar aqui para apoiar. No carro, Maia cochilou no banco de trás, cansada da emoção do dia. Alice olhou para Tomás enquanto ele dirigia pelas ruas de Copacabana. Lembra do que você me disse no primeiro dia? Perguntou ela baixinho para não acordar Maia. Disse muita coisa. Qual especificamente? Que a casa tinha fantasmas. Tomás sorriu. E eu disse que tinha fantasmas também, que estava quebrado em tantos pedaços que nem sabia se dava para arrumar. E agora? Ele parou no sinal vermelho da Avenida Atlântica e a olhou nos olhos. Agora sei que não precisava ser arrumado. Precisava encontrar alguém que me amasse mesmo quebrado, alguém que me ajudasse a construir algo novo com os pedaços. Alice segurou sua mão. E a casa? Ainda tem fantasmas? Não. Agora tem vida, tem amor, tem futuro. O sinal abriu e seguiram em direção à Barra da Tijuca para casa. Para sua verdadeira casa. 10 anos depois. Alice estava na cozinha, preparando o café da manhã, quando ouviu risadas vindo do jardim. Pela janela viu Tomás ensinando Maia, agora com 15 anos, a dirigir o carro no estacionamento da mansão. Papai, eu consegui! Gritava Maia, orgulhosa. Conseguiu sim, mas agora para antes que sua mãe tenha um ataque cardíaco. Alice riu e continuou fritando ovos. Aos 35 anos era diretora da escola onde dava aulas. Tomás havia se tornado um investidor em startups de tecnologia educacional, e Maia era uma adolescente brilhante que queria estudar medicina. A vida tinha se tornado exatamente o que Alice nunca ousou sonhar. Comum, previsível, maravilhosamente normal. Mãe! Maia entrou correndo na cozinha. Você viu? Consegui fazer a baliza. Vi sim, mas que tal começar tomando café antes de sair dirigindo por aí? Ela dirigiu muito bem, disse Tomás beijando Alice na bochecha. Meu pequeno prodígio. Não é mais pequena, observou Alice. Maia já era mais alta que ela. Para mim, sempre será. Durante o café, Maia contou sobre os planos para a formatura do ensino médio, a universidade que queria fazer, os amigos, os sonhos. Era uma jovem confiante, amada, cheia de possibilidades. Lembram quando eu era pequena e chamava o papai no escritório? Disse Maia de repente.
Alice e Tomás trocaram um olhar. Lembro, disse Tomás suavemente. Às vezes penso que se eu não tivesse ido lá naquele dia. Mas você foi, Alice a interrompeu, e mudou tudo, para melhor. A mamãe sempre diz que você me salvou, disse Maia olhando para Tomás, mas eu acho que nós salvamos uns aos outros. Tomás sentiu lágrimas arderem. Vocês duas me ensinaram que família não é só sangue, é escolha, é amor, é ficar, mesmo quando fica difícil. É fazer panquecas no domingo, acrescentou Maia rindo. É ensinar a dirigir mesmo com medo, disse Alice. É acreditar em sonhos impossíveis, terminou Tomás. Naquela noite, depois que Maia foi dormir, Alice e Tomás se sentaram na varanda, olhando as estrelas sobre a Barra da Tijuca. O mesmo lugar onde ele havia pedido ela em casamento 16 anos atrás. Sabe o que mais amo em nossa história? Perguntou Alice. O quê? Que começou com uma bebê chorando e um homem quebrado que teve coragem de consolá-la. E uma mulher corajosa que teve fé em mim quando eu não tinha fé em mim mesmo. E terminou. Não terminou, Tomás a corrigiu. Continua. Todos os dias continua. Ele a beijou sob as estrelas como havia feito 1000 vezes antes, como faria 1000 vezes mais. Te amo, Alice Villa-Lobos. Te amo, Tomás Villa-Lobos. Lá dentro, Maia estudava para o vestibular, sonhando em salvar vidas como médica, carregando no coração a certeza absoluta de que era amada incondicionalmente. E na manhã seguinte, como sempre, Tomás estaria na cozinha preparando café, Alice faria panquecas e Maia reclamaria que estava atrasada para a escola. A vida comum extraordinária que construíram juntos, tijolo por tijolo, beijo por beijo, dia por dia. Porque algumas histórias não têm fim, apenas continuam crescendo, se transformando, se reinventando. A história de amor entre uma empregada doméstica, um empresário enlutado e uma bebê que os uniu para sempre. Uma família que se encontrou no meio da tempestade e decidiu que valia a pena ficar. Sempre. Vem! Esta história nos ensina que o amor verdadeiro pode surgir nos momentos mais inesperados e que uma família pode ser formada não apenas por sangue, mas pelo amor, dedicação e escolha de ficar juntos. Alice, Tomás e Maia provaram que mesmo partindo de situações difíceis, é possível construir uma vida cheia de amor, esperança e realizações. Se esta história tocou seu coração, compartilhe com pessoas que acreditam no poder transformador do amor. Deixe nos comentários seu nome e de qual lugar você está me acompanhando. Sua participação me motiva a continuar contando histórias que inspiram e transformam vidas. Até a próxima história.